No tempo em que Israel ainda não tinha reis, Deus levantava juízes, homens e mulheres corajosos, para libertar o seu povo dos inimigos que os oprimiam. Entre esses heróis, um nome ressoava com uma força quase mítica: Sansão. Sua história não começa no campo de batalha, mas no ventre de sua mãe, onde ele já era consagrado a Deus como um nazireu. Uma promessa sagrada o envolvia. Seu cabelo jamais seria cortado, vinho jamais tocaria seus lábios e ele se manteria puro. Por quê? Porque a força de Deus estava sobre ele. E que força era essa? Não era um poder comum de músculos bem treinados. Era uma força sobrenatural. Imagine a cena. Um leão jovem e feroz cruza seu caminho. Enquanto outros fugiriam, Sansão, movido pelo Espírito de Deus, o despedaça com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Pense no poder necessário para isso, mas não para por aí. Cercado por 1000 soldados filisteus, seus inimigos mortais, ele encontra uma arma improvável: a queixada de um jumento. Com ela, sozinho, ele derrota um exército inteiro. As muralhas das cidades inimigas não eram um páreo para ele. Sansão arrancava seus portões e os carregava nos ombros até o topo de um monte. Nenhum exército, nenhuma arma, nenhum guerreiro conseguia sequer arranhá-lo. Ele era o campeão invencível de Israel. Mas a Bíblia nos ensina uma lição crucial. O que o inimigo não consegue destruir pela força bruta, ele tenta corromper pela sedução. E é aqui que a história de Sansão toma um rumo trágico com a chegada de uma mulher chamada Dalila. Ela era bela, seus olhos prometiam afeto e seus lábios, palavras doces. Mas seu coração servia a outros interesses. Os líderes filisteus, desesperados para derrotar Sansão, viram em Dalila a arma perfeita. Eles a procuraram com uma oferta tentadora. Descubra para nós o segredo da grande força de Sansão e como podemos dominá-lo. Em troca, cada um de nós lhe dará 1.100 moedas de prata. Uma fortuna. E assim, Dalila começou seu jogo perigoso. Ela se aproximou de Sansão, não com uma espada, mas com um sorriso. Com uma voz suave e carinhosa, ela o envolvia, perguntando dia após dia: "Conte-me, meu amor, de onde vem essa força tão extraordinária? Como alguém poderia te amarrar sem que você se soltasse?" Sansão, apaixonado, brincava com ela. Ele sabia que ela estava testando-o. Primeiro ele disse que se fosse amarrado com 7 cordas de arco frescas, ficaria fraco. Dalila fez isso enquanto ele dormia. Mas quando os filisteus chegaram, ele as arrebentou como se fossem fios de linha. Dalila não desistiu. Com uma falsa mágoa, ela insistiu: "Você zombou de mim. Por favor, me diga a verdade." Desta vez ele mentiu, dizendo que cordas novas que nunca tivessem sido usadas o prenderiam. Novamente, Dalila o amarrou, chamou os inimigos e mais uma vez Sansão se libertou com facilidade. A pressão aumentava. Pela terceira vez, ela o confrontou, talvez com lágrimas nos olhos. "Até quando você vai mentir para mim?" Ele então sugeriu que se as 7 tranças de seu cabelo fossem tecidas no tear, ele perderia a força. E pela terceira vez, ele escapou ileso. Mas perceba algo importante: o inimigo, ao descobrir uma fraqueza, não desiste. Ele insiste, persiste e explora essa vulnerabilidade repetidamente. O coração de Sansão, que deveria pertencer a Deus, já estava sendo entregue a Dalila. Ele já estava cego de paixão, muito antes de perder a visão de seus olhos. Finalmente, a insistência de Dalila quebrou o espírito de Sansão. A Bíblia diz que sua alma se angustiou até a morte. Cansado, esgotado emocionalmente, ele abriu seu coração e revelou o segredo sagrado: "Nunca navalha alguma passou pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se meu cabelo for raspado, minha força se afastará de mim, e me tornarei fraco como qualquer outro homem." Ele entregou a chave de seu poder, o símbolo de sua aliança com Deus.
Dalila sabia que desta vez era a verdade. Ela o fez adormecer em seu colo, um gesto de falsa intimidade e conforto, e chamou um homem para cortar as 7 tranças de seu cabelo. Quando Dalila o despertou com o grito: "Os filisteus sobre ti, Sansão!", ele se levantou, pensando que se livraria deles como das outras vezes. Mas o texto bíblico é doloroso. Ele não sabia que o Senhor se havia retirado dele. A força se foi. Naquele instante, o homem mais forte do mundo era apenas um homem comum. Os filisteus o agarraram, e sua vingança foi cruel. Arrancaram seus olhos, mergulhando-o numa escuridão física que refletia a escuridão espiritual em que ele havia caído. Levaram-no para Gaza, acorrentaram-no com bronze e o forçaram a girar um moinho na prisão, um trabalho de escravo. O herói de Israel, agora cego, humilhado e sozinho. Mas a história de Sansão não termina na escuridão da prisão, porque a história de Deus nunca termina em fracasso. Enquanto seu cabelo começava a crescer novamente, algo mais profundo também crescia dentro dele: o arrependimento. Humilhado, ele se voltou para o único que jamais o havia abandonado. Os filisteus, em festa, decidiram trazer Sansão ao templo de seu deus Dagon para zombar dele. O lugar estava lotado, com milhares de pessoas no teto e no chão, celebrando a queda do herói de Israel. Cego, guiado por um menino, Sansão pediu para ser colocado entre as 2 colunas principais que sustentavam todo o edifício. E ali ele fez sua última e mais poderosa oração: "Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, por favor, dá-me forças só mais esta vez." Com as mãos firmes nas colunas, ele não clamou por vingança pessoal, mas por justiça divina. Ele empurrou com toda a força que Deus lhe devolveu naquele momento e gritou: "Morra eu com os filisteus!" O templo ruiu, desabando sobre todos os líderes e todo o povo que ali estava. Naquele ato final, Sansão matou mais inimigos do que em toda a sua vida. O homem que caiu por causa de um amor enganoso foi vitorioso no final, pela infinita misericórdia de Deus. Essa história épica nos deixa lições poderosas. A primeira é que nem toda voz suave vem de Deus. O inimigo raramente se apresenta com chifres e um tridente. Muitas vezes, ele vem com um sorriso encantador e promessas que agradam nossa carne. Sansão nos ensina que a desobediência a Deus nos enfraquece mais do que qualquer exército. Ele não perdeu a força porque seu cabelo foi cortado. Ele perdeu a força porque quebrou o propósito que o conectava ao seu Criador. Mas a lição mais bela é a da restauração. Mesmo quando tudo parece perdido, quando estamos no fundo do poço, cegos e humilhados por nossas próprias escolhas, Deus ainda ouve uma oração sincera. A queda de Sansão foi grande, mas sua última oração o reergueu para a maior vitória de sua vida. Nunca é tarde demais para um novo começo com Deus. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já confiou em alguém que no final só te feriu? Será que, metaforicamente, você não está dormindo no colo de algo? Um hábito, um relacionamento, um vício, que está roubando sua força e seu propósito. Talvez você sinta que sua força se foi, que seus melhores dias acabaram. A história de Sansão é um lembrete poderoso de que, mesmo quando nos sentimos fracos e derrotados, Deus ainda pode nos levantar e realizar seu propósito através de nós. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva Amém aqui nos comentários. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que, mesmo quando nossa força acaba, a de Deus é mais do que suficiente. Obrigado por assistir. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que fortalecem a fé e renovam a esperança. Fique com Deus.